Bem, gente, agora vamos estudar o Espiritismo, chamando o quadro de seu Altamir da Cunha. Seu Altamir, é com o senhor. Estudando o Espiritismo. Bom dia, caros telespectadores da Sim TV e do programa Caminho de Luz. Hoje, no Estudando o Espiritismo, nós vamos analisar, à luz da doutrina, o tema mortes prematuras. Nós sabemos que o problema da morte tem sido motivo de muitas reflexões, de profundas dores, e quando se trata principalmente de seres que mal chegaram, vamos dizer assim, para a vida, isso se torna realmente mais doloroso. Então, o codificador da doutrina espírita, para levantar essa questão, ele no livro dos Espíritos, na questão 199, ele perguntou aos mentores espirituais: por que a vida frequentemente é interrompida na infância? E a resposta dada pelos amigos espirituais foi: a duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que está nela encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do seu termo marcado. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova e expiação para os pais. Então observemos a resposta precisa, que muitos provavelmente que ainda não têm essa noção a respeito de espiritualidade, da sobrevivência do espírito, talvez veja nessa questão uma questão de injustiça, porque muitos chegam até a dizer: como é que a pessoa, às vezes velha, já improdutiva, permanece no corpo, enquanto um jovem, uma criança que mal desperta para a vida, retorna ao plano espiritual? Então essa resposta nós destacamos em duas condições, e nós vamos ir aqui para vocês. No que na própria resposta diz, nós destacamos o complemento de uma existência interrompida antes do termo marcado. Por que que acontece isso? Uma questão de interrompimento da vida, sim, porque existem circunstâncias em que o próprio espírito poderá realmente antecipar o seu retorno ao plano espiritual. Nós sabemos que quando vimos do plano espiritual, nós trazemos um tempo médio de vida aqui no corpo físico. A maneira como nós vivemos, seja com sobriedade, com moderação, ou seja com excessos e com vícios, nós poderemos antecipar, nós poderemos prolongar ou poderemos antecipar. E algumas vezes nessa questão de antecipação estão o suicídio direto e o suicídio indireto. O direto é aquele que a pessoa se pega de uma arma, pode atirar na cabeça, pode saltar de um edifício e assim por diante. E o indireto, que a pessoa sabe ao perigo que está se expondo, que pode resultar em morte, mas mesmo assim, por imprudência, continua. Essas situações, a gula, o ódio, os ressentimentos, podem trazer doenças que não estavam previstas no mapa kármico, de forma que a pessoa pode antecipar o seu retorno. Outra forma também analisada por Allan Kardec e exposta aqui, que vale nós comentarmos, é a questão da prova ou expiação para os pais. Por que essa questão realmente vem também como prova ou expiação para os pais? Isso quando nós estudamos a doutrina espírita, que vemos o compromisso dos pais para com os filhos, é que nós compreendemos que alguns de nós, muitas vezes, por irresponsabilidade, por insensibilidade, não damos a atenção devida, não temos o compromisso com a educação, com a orientação de nossos filhos, e muitas vezes essas criaturas, vamos dizer assim, podem se perder na vida, podem se conduzir na marginalidade, e essa situação traz um compromisso sério para nós. Esses espíritos retornam à espiritualidade e um dia então nós o recebemos novamente em nossos braços, e algumas vezes quando nós estamos mais amando, realmente reconhecendo a importância daquela criatura, ela retorna ao plano espiritual, para que nos dê uma oportunidade de profundas reflexões. Chegando no plano espiritual, nós vamos realmente ter a resposta dessa dor profunda que passamos, para que então possamos ter a paternidade ou a maternidade com mais responsabilidade. Quando a espiritualidade, por determinação divina, coloca sob o nosso compromisso aqueles espíritos que reencarnam em nosso lar, é para que realmente nós tenhamos o compromisso de orientar e educar. Não é somente o compromisso de nós darmos o pão, a roupa, colocarmos na escola, mas muito mais. É educar e orientar para que ele dê segurança ante as provações e dificuldades da vida. Então a doutrina espírita, como veem, meus irmãos, nesse postulado que apresenta da reencarnação, da sobrevivência do espírito, ela tem muito a nos oferecer em termos de conforto, de esclarecimento, ante um fenômeno que realmente é difícil de aceitar. No entanto, quando temos realmente esse conhecimento, nós encaramos a morte com lágrimas, não resta dúvida. Sempre será uma questão de dor para todos nós, mas uma dor resignada,
sem a marca da revolta que normalmente estão presentes nos corações daquelas pessoas que dizem: Deus, por que fizeste isso comigo? Quando uma pessoa velha permanece idosa, doente, e uma criança retorna ao plano espiritual, então desta forma nós vamos ser mais justos com Deus, aceitando de que sua justiça para todos nós de forma equinânime. Então, para todos, muita paz e que Deus nos abençoe. Um bom domingo para todos. Estudando o Espiritismo.